A pastora da igreja que eu frequentava, ela saiu me difamando por conta que eu não aceitei que a minha filha de 14 anos ficasse noiva do filho dela, que já tem 26 anos. Então eu estava frequentando uma igreja evangélica 14 anos a filha e o filho 26 anos. há mais ou menos um ano. Eu tenho duas filhas, uma de 14 anos e uma de 9. Sou divorciada e moramos eu e minhas filhas. E aí então eu percebi depois de um tempo assim que essa pastora ela estava meio que me bajulando. Eu pensei, né, o que que vem por aí? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Até que um dia ela me chamou, depois de um culto, eu e a minha filha de 14 anos, a de 9 estava junto. Eu já escutei esse vídeo uma vez antes de trazer pra cá, né? Reparem que ela conta a história, a narrativa dela é muito boa. Ela conta a história de um jeito muito bom, ela não precisa voltar, ela só vai, é muito bom. Mas ela chamou, né, principalmente eu e minha filha de 14 anos. Eu fui falar pra ela, né, o que que foi, achei até que minha filha tinha feito alguma coisa que ela não tinha gostado e tudo mais na igreja. Mas não, ela veio me contar que o filho dela, que já foi casado duas vezes, já teve envolvimento inclusive com coisa errada, né, ele já deu testemunhos na igreja. Acredito sim que as pessoas podem mudar, não tô julgando o passado dele, mas não é o tipo de marido que eu quero para minha filha. Na realidade, eu quero que a minha filha case bem mais para frente, independente do marido que ela escolha. E também a minha filha havia recém completado 14 anos, e ele já é um rapaz com mais de 10 anos de diferença. Ela tinha 13 anos, então, momentos antes. Tinha 13 anos, momentos antes. E o rapaz tem 26 anos. E até aqui, gente, o que a gente viu até aqui, né? Pô, estranho pra caramba, né? A pastora foi lá falar: não, meu filho de 26 quer casar com sua filha de 14. Extremamente estranho. Bizarro. Parada estranha. Que beira o criminoso, inclusive. Como ela acabou de fazer 14, e se tivesse autorização da mãe, eu imagino que não seria crime, mas beira o criminoso. Bom, me diz aí quem for advogado também nos comentários do vídeo, se é crime, se não é crime, mas assim, o imoral com certeza é. Isso definitivamente é. E até agora a história é essa, né? A história é essa. Pô, que bizarro, que estranho, mas vocês vão ver. Também por conta disso, eu jamais aprovaria mesmo que ele não tivesse se passado. Eu já fiquei sabendo, inclusive, que ele já agrediu uma ex-mulher dele. Então, assim, nunca eu permitiria. Ela veio me falar que o filho dela estava com interesse na minha filha e queria estar orando. Eu deixei para ela bem claro Queria estar orando. Eu não sou evangélico. Alguém me explica aí se estar orando significa flertar, algo nesse sentido? que eu não queria que a minha filha namorasse ninguém no momento e muito menos casasse. Depois disso, eu acabei me afastando um pouco, sabe? Ali da igreja, que para mim já foi um grande sinal de alerta. Comentei também essa história com a minha mãe, com o meu pai, e eles falaram: não, sai fora dessa igreja, né? Passado ali mais ou menos um mês, ela me chama para ir na casa dela com as minhas filhas, dizendo que ela tinha um presente para minha filha. Quando eu cheguei lá, né, ela tinha comprado ali um perfume para minha filha, um hidratante bem caro, de uma marca boa, conhecida. A minha filha aceitou o presente porque ela tinha feito aniversário um dia antes. Daí ficou muito feliz. Quando o filho dela sai do quarto e fala que ele escolheu junto com a mãe o perfume, porque ele acreditou que a minha filha ficaria muito cheirosa com aquele perfume, né? Queria valorizar a beleza da minha filha. Você tá na sua casa. Vamos supor que você tem uma filha. Não precisa ter, mas imagina. Sua filha tem 14 anos. Aí chega um marmanjo de 26 e fala: então eu comprei esse perfume aqui, esse creme, porque eu sabia que você ia ficar muito cheirosa. A cena. Eu fiz uma cara assim, né, e falei que a minha filha era uma criança, que ela não tinha idade para namoro e muito menos para casamento. Então depois disso eu me retirei com a minha filha, né, e fomos para casa. Até que na outra semana ela me liga e fala que estava organizando o jantar de noivado dos dois. Aí eu quase que surtei, falei para ela que ela estava ficando louca, que a gente já tinha conversado sobre esse assunto. Vocês estão entendendo aqui até agora o ponto? A pastora não aceita o não. O não para uma proposta extremamente absurda. O não para uma proposta que é
bizarra, ela não aceita o não. Para muita gente, isso é persistência. Persistência tem um significado, tem um quê positivo no significado, né? Uma pessoa persistente, ela persiste, vai atrás dos seus objetivos, ela nunca deixa as coisas para trás, ela sempre completa os seus objetivos, ela persiste muito. Outras pessoas compreendem como insistência, que já não tem um quê tão positivo, que já envolve a completa falta de respeito com a palavra do outro. O outro deixa de ser gente. O outro, ele é um obstáculo que você tem que ultrapassar. Então você insiste para ganhar pelo cansaço. E o que tem de gente que ganha pelo cansaço, que vê vantagem em ganhar pelo cansaço? E que a minha filha não iria comparecer ao jantar, muito menos eu e a minha família. E aí ela disse então que eu estava fazendo uma desfeita, que eu estava possuída. Desculpa, eu tive que pausar aqui de novo, gente. Tá fazendo a desfeita, te falta humildade. Tá te faltando humildade. Acabei de fazer a festa aqui, a festa do noivado aqui do meu filho de 26 e da sua filha de 14. Como assim você não vai vir? Tá te faltando muita humildade, sabia? Você precisa voltar aí pra igreja, recuperar um pouco desse amor cristão que você perdeu, infelizmente. Quem tem ligação com Deus sabe que basta ir à igreja e casar tua filha com meu filho que as coisas acontecem. Só para deixar claro, gente, nada contra evangélicos, católicos, né? Mas algumas igrejas são tensas. Convenhamos, nada contra o cristianismo, mas muita coisa contra o cristianismo ao mesmo tempo. Por espírito maligno e que eu não era de Deus, que eu era uma Jezabel que estava querendo causar intriga, confusão e discórdia dentro da igreja dela. Depois disso, 3 pessoas vieram me falar ali do nosso bairro, já que a igreja é no meu bairro, a igreja fica umas 2 casas da minha, é a minha casa, a casa da minha mãe e a igreja logo em seguida. Então, assim, várias ali pessoas da rua me conhecem, mesmo algumas são da igreja, outras não. E vieram falar pra mim que ela anda me difamando, que a minha filha ficou grávida, ela não sabia nem quem era o pai da criança, e eu quis empurrar pro filho dela. Esse é o momento da campanha de difamação. Porque não tem consequência. Não tem consequência. Se eu insisto muito pra você fazer uma parada que eu quero que você faça e você não faz, então quer saber? Agora eu vou destruir sua vida pelo tesão. Não é pelo tesão, não é só pelo tesão, não se trata disso, né? Mas eu vou destruir para que você não seja um número ali que me peitou de repente e que permaneça na convivência. Eu vou destruir sua vida para isso. Eu vou fazer com a sua vida, vou fazer que a sua vida ela não aconteça nunca mais nos círculos que nós participávamos. E a campanha de difamação ela precisa também da confiança das pessoas que escutam sobre a pessoa que fala. Então só acontece uma campanha de difamação eficiente se quem está falando consegue gerir certo carisma e confiança das pessoas que estão escutando. No caso da pastora, ela era uma figura de autoridade. E coisa e tal, que aí ela descobriu no dia do noivado, cancelou o noivado, descobriu que minha filha já estava grávida, sendo que nunca tinha saído com o filho dela a sós. Então ela percebeu que eu estava armando, né, para eles uma situação e cancelou o noivado, porque ela passou vergonha na frente dos convidados dela, já que eu desmarquei em cima da hora, né? Na realidade eu não desmarquei, eu fui comunicada em cima da hora e não concordei com a situação. Exatamente. Aí ela distorceu toda a história, como se eu e a minha filha fôssemos erradas e ela fosse a certa. Eu tô assim impressionada com a capacidade de certas coisas. Ainda me chama de endemoniada enviada de Satanás. Na realidade, ela que é tudo isso. Eu falei isso num vídeo sobre a figura do diabo e sobre as igrejas evangélicas neopentecostais, como que essa coisa do endemoniado se transformou uma ótima maneira de não dizer que os membros cometeram crimes nas suas participações políticas a partir dos anos 90. Então, em vez de dizer que um membro da igreja que de repente entrou num conflito político dentro da igreja, coisas assim, para não dizer que essa pessoa cometeu um erro ou para dizer que a sua exclusão é uma exclusão política, a desculpa que se utilizava é que era o demônio no corpo. E é claro que isso não é só uma desculpa, né? Quando se diz que o demônio está no corpo, o sentido não é literal. Não é que literalmente tem o demônio no corpo. Mas é que o desajustamento, ele é sinal de algo espiritual também. Na medida em que o desajustamento da ordem ali sagrada, divina, da ordem que vem do líder religioso, esse desajustamento, ele tem um quê de um... como é que fala? De um
de um filho que desobedece o pai, por exemplo, que desafia o pai, por exemplo, de um irmão mais novo que desafia o irmão mais velho, por exemplo, que não consegue seguir a trilha ali, o caminho sagrado da igreja. O que eu quero dizer é que esse lance do endemoniado, ele não é necessariamente literal. E ele nem precisa ser literal. E ao mesmo tempo que ele não é necessariamente literal, ele também não é só um blefe. Mas ele tem um sentido específico. O endemoniado é o desajustado. É uma maneira de transformar um desajustado político em um desajustado espiritual. Deixa já a sua opinião aqui nos comentários. Me segue se ainda não está me seguindo, compartilha esse vídeo e deixa um coraçãozinho também que vai estar me ajudando bastante. É isso aí, Amanda. Fiz meus comentários aqui pro seu vídeo. Amanda com DHAMTD postou esse vídeo, passou por essa situação e eu achei muito curioso e que talvez fosse interessante trazer aqui porque tem um quê de artimanha interpessoal muito grande, além de ter esse quê religioso do fim, esse quê espiritual, em que aquele que não me obedece é porque tem problemas espirituais, é porque tem problema com o demônio, e como que isso de fato é utilizado no cotidiano, né? A cotidianidade dos usos do diabo estão para além de um pastor no púlpito na televisão. Elas passam a significar algo, a fazer parte do cotidiano, de tal maneira que chega numa moça anônima e sua filha de 14 anos, porque a pastora quer que o filho de 26 se case com ela. Tudo bem?